Bem, boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite da Marcela por estar aqui, esse privilégio, essa oportunidade de conversar com vocês nesse final de tarde a respeito de um tema sobre o qual eu venho trabalhando há bastante tempo e que me parece que é um tema muito relevante no nosso contexto contemporâneo. Nós vamos falar então. Eu intitulei, porque eu vou discutir com vocês hoje, a questão do sujeito na clínica psiquiátrica e de saúde mental contemporânea. Você disse que nós vamos tratar. É uma temática que ela é bastante desafiadora, porque a gente teria vários aspectos importantes para discutir. E eu selecionei alguns que me parece que podem ser muito úteis, não apenas para a gente pensar num diálogo fecundo entre a psicanálise e o campo da psiquiatria, o campo das práticas clínicas em saúde mental, mas também para a gente refletir de uma maneira mais consequente o que seria uma clínica psiquiátrica, uma clínica no campo da saúde mental sensível à questão do sujeito, tal como colocada pela psicanálise. Então esse é o nosso programa. E eu começaria dizendo para vocês que por que esse debate com a psiquiatria? Eu suponho que os presentes aqui deve ter muito pouco, se tiver algum psiquiatra. Então, apesar de termos poucos psiquiatras, esse tema da questão do sujeito na psiquiatria os trouxe aqui. E por que a psiquiatria tem essa capacidade de gerar um interesse tão grande fora do seu campo? E a primeira constatação mais evidente é que o campo da psiquiatria hoje, de certa maneira, é um campo hegemônico na área das práticas em saúde mental. Mesmo que nós estejamos em circunstâncias de prática, de clínica, muito distantes da psiquiatria na saúde mental, ainda assim, o discurso da psiquiatria, as categorias psiquiátricas, os modos de conceber o diagnóstico, a importância das terapêuticas psiquiátricas, elas são tão fortes, elas são tão presentes, que de certa maneira a psiquiatria, apesar de todos os esforços da nossa reforma psiquiátrica brasileira, das nossas políticas contemporâneas de saúde mental, ela ainda é a disciplina que dá o lado nessas práticas clínicas. Então a nossa questão é como que se dá concretamente hoje, que lugar é dado para o sujeito nessas práticas e que tipo de transformações são, digamos, pensáveis, realizáveis, que a gente possa se colocar como um projeto de transformação, de mudança. Eu relembraria apenas que na história do movimento psicanalítico, as relações entre psiquiatria e psicanálise sempre foram muito ambivalentes e muito intensas. É interessante que o criador da psicanálise era um médico que não era propriamente um psiquiatra, mas que trabalhava, que chegou num certo momento a trabalhar com uma categoria psicopatológica que estava procurando ainda a sua inscrição no campo da medicina, que era a histeria. Quando Freud vai trabalhar com Charcot em Paris, em 1885, justamente a questão da histeria é que não sabia
aonde escrevê-la. Muitos diziam que a histeria não tinha nada a ver com o campo da medicina, que eram fenômenos emocionais ou mera simulação. Charcot tinha a hipótese que a histeria, a expressão que ele usava, é uma doença como as outras, e tentava demonstrar de que maneira essa histeria é uma doença como as outras, seu campo de pertencimento próprio seria na neurologia. E vai ser bem depois que vai haver uma apropriação psiquiátrica da categoria histeria. Embora para Freud, no início, quando ele começa a trabalhar com o novo dispositivo clínico que ele tinha se inspirado na Talking Cure de Breuer e Banal, ele pensava que se tratava de um tratamento médico. Durante muito tempo ele fala da Talking Cure, ele fala do tratamento catártico como uma prática médica. É à medida que vai se desenvolvendo o pensamento, a teorização, a experiência clínica, a psicanalítica, que as relações entre psicanálise e medicina, e psicanálise e psiquiatria começam a ser, e as fronteiras dessas disciplinas começam a ser um problema mais candente. No início, Freud era bastante entusiasta a respeito das relações entre psicanálise e psiquiatria. Ele achava que a psicanálise poderia contribuir no campo psiquiátrico, em particular numa problematização da psicopatologia e numa ampliação dos conhecimentos sobre a relação médico-paciente, psiquiatra-paciente e sobre as práticas terapêuticas. No final da vida, ele começa a se dar conta que essas relações são muito mais problemáticas. Em primeiro lugar, surge a famosa questão sobre o estatuto de uma análise leiga. A psicanálise seria um tratamento médico, uma disciplina médica, e, portanto, solicitaria uma formação médica preliminar à formação psicanalítica. A formação psicanalítica seria uma subespecialidade da medicina, uma subespecialidade da psiquiatria. Quando acontece o famoso caso do Theodor Hayek, que é denunciado por uma prática ilegal da medicina, porque ele não era médico, psiquiatra, mas que realizava tratamentos psicanalíticos, ele é levado à justiça e Freud se vê obrigado a se manifestar publicamente sobre como ele via as relações entre medicina e psicanálise. Ele publica em 1926 um importante artigo sobre a questão da análise leiga, em que ele toma claramente a posição de defender a independência da psicanálise em relação à medicina e à psiquiatria, e a questão de que a formação do psicanalista deveria ser uma formação autônoma, deveria ser uma formação à parte, independente da formação médico-psiquiátrica, e que se deveria conceber um estatuto que, em última instância, toda análise é uma análise leiga. Esse era um dos temas, uma das problemáticas que Freud teve que se debater em certo momento da sua vida. Uma outra problemática é o momento em que, em especial, a psicanálise começa a ser assimilada nos Estados Unidos por uma via psiquiátrica. De certa forma, ela começa a tomar uma força hegemônica na psiquiatria norte-americana. Vocês sabem, por exemplo, que o grande patrão da psiquiatria norte-americana durante quase 40 anos foi Adolf Meyer,
psiquiatra, professora Johns Hopkins University. Não sei se vocês lembram quando Freud vai fazer as conferências na Universidade de Clark, em 1909. Tem a famosa fotografia dos participantes, o Adolf Meyer, tá? Alguns membros do Freud nessa fotografia. Então era um homem ao mesmo tempo próximo da psicanálise, próximo da universidade, próximo da instituição psiquiátrica, e que durante 40 anos defende uma versão da psicopatologia, de uma certa psicopatologia orientada por uma leitura da psicanálise freudiana mais próxima da psicologia do ego, e que pensava que o campo da clínica psiquiátrica era uma concepção de uma totalidade biopsicossocial. O Freud ele fica muito preocupado com o enfraquecimento do rigor teórico e clínico da psicanálise à medida que ela é incorporada no campo médico e no campo psiquiátrico, a ponto de ele escrever uma carta que é reproduzida na biografia de Ernest Jones, em que ele escreve para o próprio Jones que ele se preocupa muito com o ingresso maciço da psicanálise na psiquiatria norte-americana, porque ele não queria que a psicanálise se transformasse em uma forma edulcorada de psicoterapia, e muito menos que ela se transformasse no que ele chamava da empregadinha doméstica da psiquiatria, a expressão que Freud utiliza na carta. Ou seja, são relações extremamente íntimas e ao mesmo tempo ambivalentes. Eu não preciso dizer para vocês de toda a repercussão que tem no mundo inteiro, nos anos 60, quando é publicada a tese de Michel Foucault sobre a história da loucura na Idade Clássica. Não porque ela tenha sido o marco fundador de uma posição antipsiquiátrica, mas porque ela é rapidamente assimilada e tomada como uma espécie de grande referencial crítico para todo o movimento antipsiquiátrico que já estava desenvolvido ou em desenvolvimento na Inglaterra, na França, na Itália, começava também nos Estados Unidos, em que Foucault denuncia de uma maneira muito clara, muito explícita, todas as relações entre as práticas médicas e as práticas de poder. Eu não vou resumir aqui as teses de Foucault, porque elas são amplamente conhecidas. Eu vou apenas destacar esse ponto, que para Foucault, na medida que a psiquiatria, a partir de Pinel, ela se organiza como disciplina médica específica, contemporânea, ela, em última instância, ela tem uma forma médica, mas que em última instância lida com questões morais e estéticas, e que é delegada à psiquiatria o dever e a capacidade de dispor de instrumentos jurídicos baseados em critérios como doença e periculosidade, que serão determinados pelo saber médico e psiquiátrico, como uma forma de exclusão. Foucault, na História da Loucura, denuncia de maneira direta e frontal toda a idealização da obra de Pinel, descarta como um fenômeno apenas de superfície, suposto humanismo do grande homem liberando os loucos das cadeias e das correntes de São PVR e de Bissérie. E ele tenta mostrar como nessa lógica pós-revolucionária o que se trata, em última instância, é de substituir um mecanismo
de exclusão lei, que era o Grande Hospital Geral, por uma disciplina normativa e também com poderes de exclusão. Isso é importante porque essa visão, que é extremamente forte, que é extremamente presente, ela nos coloca em uma certa posição de análise e de crítica da psiquiatria. O que eu diria em termos gerais inicialmente é que isso nos coloca no campo da psicanálise com o dever, eu diria, ético, moral, de uma tomada de posição face à psiquiatria. A psiquiatria é uma disciplina a descartar, é uma disciplina que deveria ser erradicada como uma falsa medicina, ou ao contrário, a disciplina psiquiátrica, apesar de possuir as dimensões normativas e também de poder explicitadas e denunciadas por Foucault, se ela seria ainda um campo da clínica, um campo médico, capaz de ser sensível à questão do sujeito enquanto tal. Esse debate é um debate muito forte, é um debate que não é novo. Mais ou menos 15, 16 anos depois da publicação da História da Loucura, dois autores franceses, suponho que a maior parte de vocês já ouviu falar deles, né, da Gladys Schoen e do Marcel Gauchet, eles fazem uma resposta teórica a Lacan. Eles contestam a leitura que Lacan faz no traité de maladie mentale, né, no tratado das doenças mentais, ou mania, dizendo que Foucault faz um erro metodológico, uma injustiça teórica em relação à opinião. Eles dizem que Foucault utiliza a segunda edição do tratado, deixando de lado a primeira edição. E justamente na primeira edição é quando Pinel vai fundamentar o seu argumento de tratamento moral em função do que eles chamavam da mania sem delírio, ou das manias transitórias. A mania do termo médico, de tradição bastante grega, quase literal, para falar de loucura no seu senso lato. Quando Foucault reconhecia a possibilidade de existência de uma loucura sem delírio, ou então as loucuras com delírio parcial, quando Pinel reconhecia esse tipo de situação clínica, ele estava reconhecendo ao mesmo tempo, segundo o argumento desses dois autores, uma leitura médica da loucura que a tratava não como um fato inexorável, mas como uma contingência que mantinha, apesar de toda a devastação que poderia haver na forma psíquica de funcionar daquele sujeito, núcleos de funcionamento da instância subjetiva enquanto tal. É um pouco como o Polônios falando do Hamlet, né? É loucura, mas tem sua lógica, é loucura, mas tem uma sabedoria. E mais, o tratamento moral, visto dessa perspectiva, não seria apenas uma forma de humanismo, seria um levar em conta da possibilidade de uma espécie de aposta de que ali ainda existe um sujeito. Então esses dois autores contestam frontalmente Foucault, dizendo que Foucault esquece que a psiquiatria nasce de uma prática clínica
e que a clínica, eles vão discutir amplamente também essa noção da clivagem, do espaldo, né? Que já havia sido debatida pelo Charcot, por Bloyer, pelo próprio Freud, ou seja, no campo da clivagem do sujeito, que aparecia também como forma de clivagem da própria experiência clínica, e que tanto a clínica psiquiátrica como a clínica médica seriam campos de emergência dessas formas de ruptura, e que a psiquiatria se constituía então como disciplina naquele momento, não apenas como uma forma especializada de medicina, mas como uma forma de medicina sensível à emergência da clivagem no campo da clínica. Então vocês vejam, são posições que estão nas antípodas. Quando a gente se debruça um pouco sobre as críticas lacanianas em relação ao campo da prática médica, ao campo da prática psiquiátrica, certos argumentos retornam de maneira importante. Esses argumentos são conhecidos, eu vou citá-los para vocês, se vocês quiserem, depois a gente pode desenvolvê-los mais longamente na hora do debate. O primeiro argumento é que, em última instância, esse é um argumento que Lacan vai colocar de uma maneira muito clara no seu famoso texto La Ciência e Verdade, o sujeito sobre o qual opera a psicanálise é o sujeito da ciência moderna. A ciência moderna, enquanto aquela que justamente vai tentar tratar o mundo como um fato objetivo capaz de ser traduzido numa lógica explícita, formal, matemática. Uma ciência galileica. Diz que justamente essa maneira de proceder para tratar dos fenômenos humanos produz um resto. É sobre esse resto que opera a psicanálise. É tudo aquilo do humano que fica de fora, quando a maneira de aproximar-se do humano é uma maneira técnico-científica, matemático-formal. Ou seja, ele mostra bem a distância que pode existir entre a ciência e a verdade. O sujeito da psicanálise é aquele que se interroga pela questão da verdade do sujeito. E aí esse que fica de fora quando os fenômenos humanos, e em particular os fenômenos da psicopatologia, são tratados unicamente como fenômenos objetivos e formais. Então esse é um dos argumentos. Até disso, a psiquiatria e a medicina, na verdade, produzem esse tipo de sujeito. Segundo argumento principal, que em última instância o discurso da medicina seria uma forma de discurso de mestre, um discurso universitário, em que alguém, o médico ou o psiquiatra, falaria de uma posição discursiva muito específica. Ele não fala em nome próprio, ele falaria em nome daquilo que Lavoie descreve em nome da ordem médica, ou seja, de uma sedimentação histórica e institucional do funcionamento da medicina, supostamente detentora dessa tradição científica e clínica, que poderia, a partir de uma posição de autoridade científica,
deliberar sobre estados mórbidos ou psicopatológicos de um sujeito. Ou seja, isso estabelece uma forma particular de relação do clínico com o seu paciente, na qual o clínico fica em posição de depositário legítimo e simbolicamente autorizado de um saber técnico médico, em que o discurso do sujeito ele fala de coisas que lhe dizem respeito, mas que no fundo ele é um leigo em relação a si mesmo, e que cabe a esse ouvido atento e sábio, informado do médico, de poder inscrever aquilo que ele vê naquele caso particular como um caso particular de uma categoria geral de diagnóstico. Você tem um conhecimento a priori sedimentado no saber técnico científico médico, que o primeiro ato médico seria justamente de tecnicamente descobrir aquele caso ele se trata de que tipo de categoria geral que ele próprio ignora. Então, você tem uma forma, uma organização discursiva própria da medicina, no qual o saber está do lado do médico e do lado do paciente você tem a queixa, você tem o sofrimento, você tem a demanda e você tem a ignorância. Quando Lacan faz a sua famosa intervenção num colóquio, numa mesa redonda em 1966, no Colégio de Medicina da França, a convite de Jean Aubry, algo de muito interessante se passa, porque talvez tenha sido a intervenção, acho que mais desastrada que a gente tem notícia de Lacan, ou que tem as consequências mais funestas. Ele é convidado por Jean Aubry, pediatra, psicanalista, chefe de um serviço importante de cuidados com crianças, para um debate sobre o lugar da psicanálise na medicina. 4 pessoas são convidadas. 2 médicos que não tem nada a ver com a psicanálise, Claude Vaillet, uma outra médica que ela também é psicanalista, e é uma clínica, é uma pesquisadora, seria o equivalente a uma pesquisadora do CNPq, a Ginette Rambaud, e o próprio Lacan. Então, tem esses 3 palestrantes. O primeiro, Klotz, ele interroga, no fundo, os 3 iriam interrogar Lacan, mas Lacan seria um participante da mesa. Klotz, ele interroga Lacan no seguinte sentido, o argumento principal de Klotz: seria mais interessante se a psicanálise fosse mais democrática, que mais pessoas tivessem acesso à psicanálise e que nós, nossos serviços, a gente pudesse dispor de psicanalistas para trabalhar com nossos pacientes. Essa é a primeira coisa que ele diz. A segunda coisa que ele diz é a própria formação do analista. O sujeito para vir a se formar psicanalista tem que ter uma despesa enorme. Estava pensando nas formações do psicanalista daí para aquele tempo, sessões tendo uma formação durante 2 a 4 anos, 4 vezes por semana. Ele dá o preço em francos daquela época, eu não saberia traduzir para a moeda atual, mas ele dá a entender que é muito caro. Ele diz assim: olha, isso faz parte da formação. Em parte, o analista vai dizer que é necessário que o paciente pague, em seguida, como ele próprio teve que se submeter durante anos a uma formação extremamente cara, ele acha natural que o seu serviço também tenha que ser sempre organizado em termos de um valor extremamente caro. Então, isso que é uma formação, uma deformação.
É o segundo argumento. O terceiro é interessante porque ele diz assim: a psicanálise tem que também se submeter a critérios de pesquisa. Ele não explicita que critérios são. Se ela quer participar do campo médico, ela tem que participar do campo de pesquisa. Para essa intervenção, a própria Janobri retoma a palavra e responde para esse médico. Ela diz assim: olha, a questão do custo da psicanálise depende da relação do Estado com a psicanálise. Se o Estado se ocupasse da psicanálise como se ocupa de outras especialidades, de outras disciplinas, ela não precisaria funcionar no regime de clínica privada. Então, nós subscrevemos essa demanda de democratização da psicanálise. O outro palestrante, o Valle, ele diz assim: olha, eu sou mais distante ainda do que o Gross. Eu trabalho no serviço de nefrologia para crianças com doenças renais graves. A gente tem muitos pacientes que a gente acaba ficando uma espécie de médico de família, porque a gente acompanha esses pacientes durante muitos, desde o início a gente sabe que o prognóstico é letal, eles vão morrer num prazo relativamente curto, e outros a gente vai descobrir o prognóstico letal no curso do tratamento. Ele diz assim: nós já podemos desfrutar dos benefícios disso. Nós temos aqui a doutora Ginete Gamboa, que trabalha com a gente, que nos ajuda muito, mas a minha demanda da psicanálise na medicina é que ela nos ajude. Ele diz assim: não, ele sequer pede dispositivos clínicos. Eu quero que ele nos ajude a pensar e a pesquisar o que acontece com as famílias quando elas estão expostas a esse tipo de situação. Eu me entendo muito bem, eu vejo que as crianças, elas veem a doença e o tratamento de uma maneira muito diferente que nós, equipe médica, vemos. Como pensar o que é essa doença endógena, com os olhos do interessado? Quais são as relações dessa doença com os nossos olhos? Em terceiro lugar, ele diz assim: eu quero que ele nos ajude a pensar o efeito em nós mesmos, na equipe. Porque a gente vê que trabalhar com essas crianças, em especial, quando a gente se apega a essas crianças, depois elas vão morrer, tudo que mexe com a gente, e que muitas vezes a gente se dá conta, ele fala, de coisas que a gente acaba fazendo que são meio trágicas, mas que a gente não consegue perceber o que acontece. Então, o que nós precisamos da psicanálise conosco aqui no nosso pequeno mundo é que ela participe de uma reflexão sobre essa coisa. Se quer ter dispositivos de tratamento, o outro lado pedia que ela tivesse como dispositivos clínicos de tratamento. Por que não pede isso? Ele pede como instrumento para poder ter uma certa reflexão a respeito disso. E nisso ela passa, a Janobri passa a palavra para o Platão. E que ele acaba fazendo uma intervenção cujo resultado é muito desastroso. Nas questões colocadas pelo primeiro interventor, ele diz assim: olha, eu subscrevo o que foi dito pela doutora Ubi. De fato, as relações da psicanálise com a medicina dentro do serviço dependem da relação da psicanálise com a democracia em geral e com o Estado. Preciso ter uma posição democrática e estatal que faça com que a psicanálise possa servir como nas outras disciplinas dentro do corpo humano. A própria Janobri, a própria Ginete Gamboa tinha essa posição, ela sendo uma pesquisadora interna, ela paga pelo Estado para trabalhar enquanto psicanalista em pesquisa dentro desse grupo. Então, ele solicita isso. Mas, ao mesmo tempo, enquanto os dois interlocutores primeiro interrogam a psicanálise, basicamente com dois argumentos: olha, vocês têm um mundo narcisista que vocês organizam as suas categorias, os pensamentos de vocês em função desse mundo, então a gente quer que se abram para o nosso.
E o outro diz assim, olha, eu tenho realidades clínicas que eu percebo, eu não sou um bruto, eu só não sei lidar, mas eu sei que elas estão ali, eu sei que elas mexem com a gente tenta se virar com elas da melhor maneira que nós conseguimos. Como você dissesse no argumento anterior, a espalda está presente, aqui vai, a gente percebe isso o tempo todo. Nós precisamos que a psicanálise nos ajude a conceber isso e, eventualmente, que a gente possa se situar de outras formas dentro dessa realidade clínica brutal que se instala, em particular, com crianças com doenças graves crônicas, que a gente se apega junto com a família e a gente sabe que vão morrer. Ele aqui dá uma resposta que eu diria de petições de princípio, dos grandes argumentos gerais. Ele vai dizer, basicamente, que a medicina se transforma numa espécie, o médico, que era um douto, se transforma num fisiologista ilustrado, a impressão que ele usa, e ao mesmo tempo distribuidor de medicamentos segundo a vontade das companhias de medicamento. Bom, precisa dizer que os médicos que estavam com ele não gostaram desses dois argumentos, ainda que eles sejam verdadeiros, num certo sentido. E depois ele acrescenta mais dois elementos. A psicanálise ajuda a que se reflita sobre o problema da demanda, que nem sempre o sujeito solicita para ser tratado, é de fato a questão dele. Então, como lidar com a questão da palavra e daquilo que o sujeito formula, tanto como sofrimento quanto expectativa de tratamento, justamente uma problematização da demanda. Talvez o desejo dele esteja muito longe daquilo que ele pede, por um lado. E o outro elemento que ele traz é o gozo do corpo, que a psicanálise, que a medicina deve se transformar numa disciplina totalmente técnica, ela esquece que tem o gozo próprio ao corpo e que o adoecer e a doença se situam nessa economia de gozo, que se a gente não leva em conta o que é o gozar no corpo, a gente não consegue entender o que é o fenômeno do adoecer. Ao que os dois colegas dizem que o Lacan não tinha entendido nada do que eles tinham solicitado, denunciam que, em última instância, o que ele estava mostrando é que, de fato, todos os temores que se tinham em relação à psicanálise, de fato, eram fundados, é uma disciplina totalmente surda. As questões que são colocadas, que emergem no campo da clínica, e que essa exclusão do campo da clínica médica é bem merecida. Em última instância é isso. Então, termina nessa tonalidade a discussão, que era para ser justamente algo em que o campo do sujeito pudesse ser considerado pela psicanálise um seio das práticas médicas psiquiátricas. Muito bem. Que tipo de reflexões essa mesa redonda e todo esse debate pode nos suscitar para os nossos temas contemporâneos? Como eu falei para vocês, é evidente que os argumentos que Lacan evoca na sua conferência, eles têm sua pertinência. De fato, há algo no campo da medicina que, principalmente com a medicina experimental do século XIX, faz com que ela passe de uma disciplina clínica em que o douto era aquele que tinha a prática clínica para aquele uma espécie de fisiologia aplicada, fisiopatologia aplicada. Isso é verdade nessa definição. Como também é verdade a presença maciça de interesse econômico no campo da medicina.
em particular no campo da psicofarmacologia. Isso é interessante, eu permiti um pequeno parênteses em relação à psicofarmacologia, porque Lacan conviveu, de certa maneira, diretamente com os principais protagonistas da revolução psicofarmacológica. Lacan dava os seminários em Saint-Anne, sob os auspícios de Jean Delet, de quem ele escreve inclusive um artigo, ele faz um artigo sobre o comentário da obra de Jean Delet, sobre a infância, a monumental biografia que Jean Delet escreve sobre a genese, a juventude de André Gide. Ora, Jean Delet era um psiquiatra, diretor do serviço psiquiátrico do Hospital Saint-Anne, onde Lacan dava o seu seminário, protegido por Delet. Em 56, quando ocorre o centenário do nascimento de Freud, Jean Delet convida Jacques Lacan para fazer a conferência de Freud no século. Mas é justamente Jean Delet que é o responsável pela pesquisa que dá origem ao primeiro grande antipsicótico, que é a clorpromazina, que foi desenvolvida em Saint-Anne, na época que Lacan dava o seu seminário lá. Pouco antes, desenvolvido em 50, Lacan começa a dar o seu seminário em 53. E é interessante lembrar também que, vocês vejam, né? Não foi um grupo que desenvolveu a psicofarmacologia. O Jean Delet era um grande intelectual, membro da Académie Française. O texto do André Gide é um dos que alça justamente a Académie Française, que Lacan comenta de uma maneira muito entusiástica, que dá abrigo, né, a essa posição revolucionária da psicanálise que Lacan estava lançando dentro do Hospital Saint-Anne. E quando você lê os textos da época, nenhum dos psiquiatras daquele momento em que estavam surgindo os primeiros grandes antipsicóticos pensava que o tratamento das doenças mentais seria psicofarmacológico. Diziam que o tratamento psicofarmacológico seria aquele que criaria as condições para um tratamento propriamente psicoterapêutico, vamos dizer assim. E as bases mínimas, o sujeito fosse acessível ao diálogo com o outro, porque isso pudesse ter alguma dimensão de transformação. Foi a mesma coisa que se passou na Suíça com Roland Kuhn, quando ele descobre o primeiro grande antidepressivo. Ele, para mim, um pouco depois. O Roland Kuhn, além de um grande psiquiatra, ele tinha uma importante formação filosófica e foi aluno de Binswanger, foi colega de Binswanger, ele foi um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da análise existencial. Em Louvain, na Bélgica, o Jacques Scott, que também havia sido formado por Binswanger, é amigo de Paul Janssen, que cria o haloperidol e depois cria as empresas Janssen, que são hoje uma potência psicofarmacológica, todos intelectuais. Então valeria a pena ver o que acontece com a psicofarmacologia quando se dá conta do potencial econômico dessas drogas e elas começam a constituir os grandes conglomerados psicofarmacológicos, da indústria psicofarmacológica. Bom, Lacan não estava distante desse polo, estava próximo, embora ele não tenha tratado disso diretamente, porque talvez naquele primeiro momento ninguém se dava conta, ninguém sequer pensava ainda que a psicofarmacologia poderia vir a tomar o papel que ela tem hoje, uma espécie de tratamento natural de primeira escolha para todas as formas de psicopatologia. Enfim, então, quando Lacan, nesse momento, propõe esse debate, um outro elemento que é importante a gente ter em conta é que ele não consegue responder, ele não consegue nesse debate ser sensível àquilo que emergia do discurso dos seus interlocutores como
o ponto de eclosão de uma angústia, um ponto de eclosão de uma insatisfação. Os dois, nenhum dos seus interlocutores contesta a psicanálise em nenhum momento no seu plano propriamente científico. Nenhum diz que é uma não ciência, porque ela não tem legitimidade. Usam de outras coisas, mas não disso. Pelo contrário, solicitam uma presença mais forte da psicanálise nesse campo. Mais ainda, eles explicitam claramente que na prática clínica que eles têm de fato uma prática clínica. Eles não são aquilo que Lacan os acusava. Eles não são apenas fisiopatologistas ilustrados que aplicam a fisiopatologia unicamente. Eles tomam situações clínicas. Eles têm, né, eles são mobilizados pela doença daquela criança. Eles tentam, o outro diretor do serviço de pediatria, ele se dá conta que várias situações, por exemplo, de relação entre as famílias têm uma repercussão clínica. Ele solicita a psicanálise participar disso. E aqui então a gente se dá conta de um ponto em que talvez nos ajude a entender o impasse dessa mesa redonda. Lacan responde de uma maneira estrutural a elementos que seus interlocutores falavam como clínicos. Dito em outras palavras, os dois interlocutores dão a entender não apenas que a clínica não se reduz à técnica, mas que eles estão expostos e sensíveis a esse tipo de eclosão, que eles tentam se virar como podem, que eles se dão conta dos limites dos seus instrumentos, que eles suponham um tipo de saber a psicanálise que poderia ajudá-los nesse campo, que justamente naquela posição do analista interpelado não dá uma resposta que abra uma possibilidade de escuta a essa reivindicação que os médicos diziam. Nos solicitam técnica, mas nós continuamos realizando clínica. Bom, isso, vocês vejam que isso orienta um tipo de resposta. A psicanálise diante da psiquiatria, ela deve tomar uma atitude claramente antipsiquiátrica. A posição da psicanálise é que o mundo ideal seria um mundo da extinção da disciplina psiquiátrica enquanto tal, ou que outras vias seriam possíveis. Essa é uma questão muito problemática, porque uma outra dimensão do argumento, quando eu falava lá da Gladys Swan e do Marcel Gaucher, quando eles discutem com Foucault, eles trazem um argumento que ele é muito interessante, mas ao mesmo tempo ele mostra limites desse argumento. Eles dizem assim: o psicótico ele pode ser tratado como um sujeito, porque no campo da clínica a gente vê que a psicose mantém ainda pontos de existência do sujeito. Esse é um elemento. Então, veja, esse argumento é um argumento interessante, mas ao mesmo tempo ele diz assim: ele não consegue conceber a psicose como uma outra forma de subjetivação. Em segundo lugar, um outro debate que vai junto com esse, que é muito importante, que tem a ver com o estatuto da psiquiatria e que tem a ver com certas críticas Foucaultianas da psiquiatria, é que a psiquiatria teria apenas forma de medicina, mas em última instância não é uma medicina, é uma polícia moral, uma polícia de comportamento, uma polícia de funcionamentos mentais
tidos como legítimos ou ilegítimos. Ora, isso levaria então a pensar que, em última instância, a psiquiatria, como não teria legitimidade de solicitar seu reconhecimento como disciplina médica, é uma falsa disciplina médica, se ela evoluir, que ela pode evoluir, ela, na verdade se transformaria numa neurologia especializada nos comportamentos, e aí ela teria algum tipo de registro médico. Era um pouco a posição de psiquiatras no pleno século XX, que diziam que, de fato, a psiquiatria tinha que, no campo dos comportamentos, ver o que era dizer a respeito a lesões orgânicas. E esse seria o campo médico da psiquiatria, e o resto não seria campo médico. Ora, o que vários autores da filosofia da psiquiatria contemporânea dizem hoje é justamente o contrário. Dizem assim: não é que a psiquiatria seja uma submedicina, uma medicina do século XIX voltada à extinção, uma pretensa medicina, mas que não consegue formular o seu objeto em termos propriamente médicos. É justamente o contrário. A medicina, dada a especificidade do seu campo clínico, descobre antes das outras especialidades médicas que nenhuma especialidade médica é apenas a aplicação técnica de uma fisiopatologia. Ao contrário, a psiquiatria seria, nesse ponto de vista, a especialidade médica por excelência. A primeira que se deu conta de uma maneira explícita que a linguagem, que o sujeito, que a relação médico-paciente, a transferência, elas são irremovíveis da definição do campo médico. E que o esforço das demais disciplinas seria justamente de poder integrar esse conhecimento e esse real na sua definição. A ortopedia, que trata do osso quebrado, na verdade não trata do osso quebrado. Trata de situações clínicas concretas que envolvem sujeitos implicados em elementos clínicos que implicam diretamente o corpo, a transferência, o erotismo, a fantasia, etc. Então, numa perspectiva como essa, a psiquiatria estaria então na ponta de lança de uma interrogação radical do campo médico. O que nós vemos hoje no nosso campo psiquiátrico tal como está organizado? E isso é muito importante que a gente defina de uma maneira clara se a gente quer ter um diálogo pertinente da psicanálise com o campo psiquiátrico contemporâneo. Até agora, até mais ou menos os nossos tempos atuais, desde os anos 80. Como funcionava? Tenho aqui uns 10 minutos, hein? Já vou terminar, mas eu gostaria de trazer esses elementos aqui. Numa psiquiatria, a partir dos anos 80, ela se organiza de uma maneira totalmente técnico-pragmática. O exemplo central e organizador de toda essa psiquiatria contemporânea é o famoso DSM-3. Os que aqui são do campo psi em geral, certamente já tiveram contato com o DSM-3, o Manual Diagnóstico Estatístico da Associação Psiquiátrica Norte-Americana. Eu não vou discutir os elementos que são, digamos, mais
conhecidos, mas eu gostaria apenas de sublinhar alguns elementos que a gente tem que levar em consideração se a gente quiser ter um diálogo fecundo da psiquiatria com a psicanálise. Como que se organiza o DSM-3? Ele se organiza dentro de uma lógica pretensamente pragmática. Ou seja, a primeira definição que ela é excluída do DSM é a definição de doença mental, como uma espécie de absurdo lógico ou de um impedimento prático. A noção de doença mental, que era aquela que daria legitimidade da psiquiatria no campo da medicina, ela é excluída de entrada, porque ela atrapalha mais do que ajuda na definição das entidades tratadas pelo psiquiatra. Por quê? Porque se é doença, já que você vai trabalhar com essa clivagem cartesiana, se ela é doença, não pode ser mental. E se ela é mental, não pode ser doença. O que seria então uma doença mental? Então, isso é importante que a gente leve em conta na crítica, que a psiquiatria se dispensa da noção de doença para trabalhar no campo médico. Ela não é a única disciplina que faz isso. Por exemplo, vocês peguem uma obstetrícia. Um parto, uma gestação não é doença, mas você pode delegar ao campo médico todo um saber técnico que pode fazer participar a medicina da gravidez e do parto. Cirurgia estética. Nariz feio não é uma doença. Barriga, seio caído não é uma doença, embora você possa fazer formulações técnicas que caracterizem certos tipos de seio como potencialmente mórbidos ou patológicos. Você pode intervir no seio e no nariz sem nenhum momento necessidade da categoria doença para intervir. A psiquiatria opta, nos anos 80, por uma atitude desse tipo. Então, de certa forma, ela se enfraquece como medicina. Nesse ponto de vista. No outro ponto de vista, ela se torna mais pragmática, ela se torna mais eficaz naquilo que garante, no campo médico em geral e no campo psiquiátrico em particular, a legitimação ética dos nossos atos. O que justifica ética e moralmente os atos psiquiátricos de hoje? Basicamente, 3 elementos principais. O psiquiatra intervém para diminuir o sofrimento, para diminuir os riscos para o sujeito e para o outro, e para permitir uma reabilitação. Quando ele faz isso, ele se vê justificado ética e moralmente. Ele não precisa utilizar a categoria de cura para operar. Então, nas categorias do DSM, os fatos clínicos são organizados de uma maneira tal que eles sejam o mais suscetíveis possíveis de uma intervenção eficaz para problemas diferentes. Isso é interessante, porque o DSM é um manual de diagnóstico e de estatística. Ora, o diagnóstico é algo que a gente entende como dizendo respeito à clínica, mas a estatística é algo que diz respeito ao Estado, é algo que diz respeito à companhia de seguro. Então, esse sistema diagnóstico tem que servir a vários senhores ao mesmo tempo. A clínica, a pesquisa, ao Estado, a seguradora. Quando você cria uma categoria no DSM hoje, você cria uma categoria cujo estatuto é pragmático. O que é o transtorno de pânico? É você pegar nos quadros ansiosos, reunir aquele grupo sindrômico, aquele grupo de sintomas, sobre o qual a gente pode agir de uma maneira pragmática. Tem medicamentos que funcionam nos sintomas críticos e outros que não funcionam nos críticos, que são os crônicos. Se eu separo as síndromes críticas das síndromes crônicas, eu tenho medicamentos para um tipo e para outro. Se isso corresponde à doença ou não doença, pouco importa. Porque a noção de, não de doença mental, mas de transtorno mental, tem um estatuto prático, não um estatuto
sentido para vocês? Do ponto de vista filosófico, paradoxalmente, é um grande progresso. Você pode dispensar a categoria ontológica de doença mental e dizer assim: olha, nós não nos importamos em atribuir às pessoas características ontológicas. As nossas categorias são práticas. A gente tenta ver formas diferentes de agir. Eu reúno certos grupos de sintomas de certa maneira, isso me permite estatística, para outros esse me permite uma intervenção médica, outros certos tipos de medicamento, outros certas intervenções epidemiológicas. Então, na verdade, nós temos uma amálgama de objetivos diferentes, que são todos organizados de maneira prática no DSM. Do ponto de vista epistemológico, filosófico, é importante que a gente entenda a ética que decorre disso, para a gente poder fazer as críticas apropriadas. Temos uma ética própria ao pragmatismo, em especial ao pragmatismo de Wittgenstein, do primeiro Wittgenstein, Tratados. Aquilo que eu não posso formular como proposição, eu devo calar. Eu só falo daquilo que eu posso fazer uma proposição sobre a qual eu posso intervir lógica ou empiricamente, de uma maneira concreta. Então, a lógica, a ética desse tipo de classificação é: nós vamos limitar o poder médico. O psiquiatra não pode falar sobre a vida mental, afetiva, humana em geral. Ele pode falar sobre as categorias práticas que a sociedade delega a ele a possibilidade de intervir segundo certos horizontes morais compartilhados. Nós achamos que ter insônia pode ser muito ruim, nós delegamos ao médico, nós atribuímos ao médico, ao psiquiatra, a faculdade de, utilizando instrumentos pragmáticos, diversas formas de insônia, suscetíveis de certos tratamentos. Então, ele pode falar daquela forma de insônia, mas ele não está autorizado a falar da alma do sujeito. A sua alma, guarde para se entender com Deus. Vocês entendem? Então, do ponto de vista ético, é uma diminuição do poder do psiquiatra. Claro que se a gente for discutir das consequências práticas, a gente vê que não é nada disso que acontece. Mas, do ponto de vista ético, a lógica é essa. Quanto mais explícitas forem as categorias, e mais elas se submeterem a critérios práticos, menor. Eu posso não saber. Hoje em dia nós temos instrumentos técnicos que eu posso escutar, diagnosticar, tratar de uma maneira completamente eficaz uma insônia, sem em nenhum momento perguntar para o sujeito uma questão do tipo: mas tem alguma coisa que está te perturbando? Você está com algum problema? Entende? Então você veja que esse tipo de organização dos fatos clínicos não nega que o sujeito possa estar implicado no seu sintoma. Ele só diz que não é da atribuição daquele tipo de instrumento tratar disso. Se deve se tratar de outra forma e de outra maneira. O uso desse instrumento deveria ser aquilo que ele é de um instrumento, de um manual. O nome já diz, é um manual, um instrumento. Quando você vai fazer culinária, a colher é um instrumento, mas ninguém diz que a culinária é a aplicação da colher ou da panela. Ou seja, seria algo que deveria ser completamente deflacionado em termos de poder clínico. Qual é a realidade clínica hoje? Hoje nós temos uma clínica, tanto em psiquiatria quanto em saúde mental, que é totalmente organizada pelo diagnóstico pragmático.
a tal ponto que o Estado pode nos interpelar se nós não fizermos o diagnóstico direito, ou em situações que tem tal diagnóstico, se a gente não fizer certas condutas padronizadas. A gente pode ir em cana. Você veja uma contradição. Um instrumento que deveria permitir uma escuta apropriada do sujeito, porque a psiquiatria não deveria se meter nisso, sem negar, pode conceber que por detrás da insônia tem um mundo, mas que de todos esses elementos complexos, o psiquiatra só é competente para tratar o sintoma, mas isso não quer dizer que não exista o resto. Qual é a prática de fato? A prática de fato é que a prática clínica cada vez mais se resume à aplicação técnica desse dispositivo. Bom, esse é um fato que eu acho que a maior parte de vocês já está habituado, né? Que é uma espécie do nosso Festival dos Horrores Clínicos Cotidianos. Mas, como vocês sabem, não para por aí. A partir do ano passado, quando saiu a 5ª edição do DSM, o DSM-5, é uma edição cujo lançamento tem um ar anticlimático, porque alguns dias antes do lançamento do DSM-5 nos Estados Unidos, sabe que o DSM-5 é um manual de diagnóstico e estatística da Associação Psiquiátrica Norte-Americana. Isso é importante saber que, então, é um manual. Primeiro, é um manual, não é uma deontologia. Segundo, é de uma associação profissional. E, em terceiro lugar, ela é nacional, ela não é mundial. Não tem preocupação de fazer um sistema que é válido para os Estados Unidos, para o Brasil, para o Vietnã e para a África. Isso seria interessante até a gente se interrogar, né? Por que o resto do mundo, né, se pauta de uma maneira tão radical por um instrumento nacional norte-americano. Mas enfim, quando ele é publicado, alguns dias antes, o Instituto Nacional de Saúde Mental, ou seja, enquanto a Associação Psiquiátrica Norte-Americana é um órgão profissional, o Instituto Nacional de Saúde Mental é um órgão do governo, ligado diretamente à presidência da República. Nos anos 90, quando teve a famosa década do cérebro, foi assinado pelo governo Clinton, pelo próprio presidente, porque é um órgão diretamente ligado à presidência da República. Alguns dias antes, o presidente do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos diz que é o principal órgão financiador de pesquisas em saúde mental nos Estados Unidos, diz: nós não vamos mais financiar nenhuma pesquisa que tenha um fundamento DSM. Por quê? Porque o DSM fez um desserviço para a psiquiatria. Porque os psiquiatras trabalham não mais com categorias médicas, mas com categorias pragmáticas. Enquanto que os infectologistas sabem muito bem, né, a etiologia e a fisiopatologia da tuberculose, os psiquiatras trabalham com categorias pragmáticas, feitas à la carte para resolver problemas os mais diversos. Então, o que nós vamos financiar agora são apenas pesquisas que possam demonstrar os fundamentos propriamente neuropatológicos dos transtornos mentais. Então, aquilo que tinha sido expelido pelo DSM, que era uma concepção ontológica do transtorno mental, ele retorna com força como o horizonte das pesquisas do futuro no campo da psiquiatria e da saúde mental. O que nos deixa uma situação paradoxal, talvez a gente tenha essa coisa estranha de no futuro vir a sentir saudades dos bons e velhos tempos da clínica orientada pelo DSM, porque essa pelo menos deixava os buracos da clínica, e essa
nova que se apresenta, ela se apresenta como uma clínica totalmente fisiopatológica. Essa que ela quer denunciar nos anos 66, ela começa a se constituir agora. Muito bem, então, aonde eu quero chegar para poder concluir? Já me estendi demais. O ponto que eu gostaria de trazer para o nosso debate, que tem a ver com o que seria então a atitude da psicanálise, uma atitude da psicanálise face à psiquiatria. Essa é uma questão preliminar. Porque se a gente diz assim, olha, a psicanálise só pode desejar o fim da psiquiatria, nem se coloca a questão do sujeito no campo da psiquiatria. O que seria então uma psiquiatria que pudesse ser sensível à questão do sujeito, e mais do que isso, que pudesse ajudar o sujeito a se colocar em questão? Vamos retomar o título de um texto que fala daquilo que coloca nos escritos, o sujeito, enfim, em questão. A psiquiatria, por sua natureza, é incompatível com o sujeito? Eu diria que não. Eu diria mais do que isso, que a condição para que a psiquiatria possa continuar existindo como disciplina médica, ou para que a medicina tudo possa continuar existindo enquanto especialidade clínica, é que justamente a questão do sujeito ela é irremovível no campo médico. Nós não tratamos com fatos fisiopatológicos, nós tratamos com sujeitos o tempo todo, uma relação em que a questão do sujeito é presente o tempo todo. A biologia ela consegue, então, o que acontece nessa proposta do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos? Ela renova algo que é antigo como a medicina, que é antigo como a psiquiatria, essa aposta na neurofisiologia. A gente não dispõe ainda de um jogo de linguagem capaz de dar conta sem resto de todos os fenômenos psicopatológicos, mas se a gente investir, a gente vai chegar nesse ponto. Para contestar esse ponto de vista, eu vou dar um exemplo só para vocês. Por exemplo, muitas vezes os psicanalistas têm medo, por exemplo, que um dia a gente faça uma descrição completa do autismo em termos genéticos, de alteração genética. Vou pegar o exemplo de uma situação clínica e a gente tem 100% de chance, 100% de certeza que tem uma base biológica. E ninguém que não for completamente delirante vai contestar esse fato. Vamos falar da síndrome de Down, da trissomia de 21. Se a gente for ter um debate minimamente sensato, ninguém vai descrever a síndrome de Down sem descrever que tem uma alteração biológica evidente. Lá onde deveria ter 2 braços, como somente eu não tenho terceiro, é uma trissomia. E ela é uma condição indispensável para aquela situação clínica. Então nós estamos tratando de algo cujo componente biológico é indiscutível, está presente em 100% dos casos, não é 99%, é em 100% dos casos. Não está em pauta se colocar em questão isso. Mas será que por isso se exclui a questão do sujeito nessa situação clínica? Eu diria para vocês que dos transtornos, digamos, que atingem a infância e a adolescência, nos últimos 30 anos, talvez a síndrome de Down foi a que teve mais progressos clínicos evidentes, de todas. Sem que nenhum tratamento biológico novo tenha sido introduzido para tratar essa situação clínica. Há 30 anos atrás,
Quando chegava a família, logo depois do nascimento, o pediatra dizia o que para a mamãe? Mamãe, olha, você tem uma criança, um bebê que tem uma alteração biológica incurável. Essa alteração biológica fará que ele tenha um retardo mental grave, ele vai ter um retardo mental e vai morrer mais cedo. Você tem que se preparar para isso. E não há nada o que fazer. Então o que a família fazia? Tratava a criança como um retardado mental, se preparava para a morte dele. Até que a partir de um certo momento, começou a se pensar ao contrário, justamente porque ele teve uma dificuldade biológica, nós temos que investir mais ainda nele enquanto sujeito, com oportunidades, possibilidades de socialização, de educação especial, de contatos culturais, artísticos, esportivos, etc. E hoje nós temos uma sobrevida infinitamente maior, uma integração social, uma socialização, um desenvolvimento das produções culturais, artísticas, sociais, integração na cidadania, que é totalmente impensável para aquela situação cultural de apenas 30 anos atrás. O que mudou foi unicamente que na situação clínica e cultural nós pressupomos eticamente que talvez ali pudesse existir um sujeito. A gente fez com a criança, com a família do síndrome de Down, aquilo que a mamãe faz com o bebê. Ainda que ele não saiba falar, que não entenda nada de linguagem, a mamãe fala com o bebê, pressupondo que ali tem um sujeito. E instituindo em lugar de sujeito, ele se desenvolve como um sujeito. Foi o que aconteceu com a síndrome de Down. Sem que nenhum novo medicamento tenha sido introduzido, nenhuma terapêutica cromossômica nova eficaz. E hoje nós temos uma transformação completa e importante, inclusive que nos permite pensar em outras formas de subjetivação, nas sujeitos que estão ali, e que se transformam completamente. Olha, se isso pode acontecer em situações em que é 100% certa a participação do fator biológico, nós sequer discutimos, nós não tomamos uma posição de princípio de que a genética, a biologia não participa de forma nenhuma dos transtornos mentais. Nós dizemos simplesmente que isso não elimina a questão do sujeito. E que uma clínica, tanto médica, vejam, aquele pedido de ajuda que os médicos faziam pela CAN-PT, sequer necessita de um dispositivo de psicanalistas dentro. Os psicanalistas ajudarem a transformar as mentalidades, a nossa maneira de visualizar o sujeito de forma clínica, os efeitos clínicos em si já são imensos. Só não estou dizendo que a gente não possa pensar dispositivos mais especificamente psicanalíticos dentro das instituições de saúde mental. Eu só estou dizendo que os psicanalistas não precisam assumir qualquer posição obscurantista, dizendo que é necessário, que é motor, será, às vezes é que nem situações políticas, que você está na oposição, que você pode ser pelo fracasso, que aí você pode ser eleito. O psicanalista às vezes fica assim, torcendo para que não haja progresso na neurociência, senão fica embaraçoso para ele. Eu diria ao contrário, nunca foi a posição de Freud. Freud jamais teve medo da biologia. Quando você faz um licenciamento das questões que Freud temia que poderiam acabar com a psicanálise, a biologia não fazia parte delas. Pelo contrário, o que ele solicita, isso para Freud era claro desde o início, o que solicita para os psicanalistas que somos hoje, é justamente nós podermos apresentar uma sociedade cada vez mais complexa e eu diria cada vez mais fechada numa emboscada da técnica e da tecnologia, que a medicina e o campo médico em geral, e eu incluo o campo psiquiátrico, se dá necessariamente sob a forma clínica. E a forma clínica é sempre o espaço da emergência do sujeito, com as suas clivagens, com os seus desejos, com as suas fantasias e com os seus sofrimentos. E é nesse ponto que me parece que o psicanalista ele pode atuar
tanto externamente como um debatedor, como um protagonista nos campos propriamente clínicos, desde que ele possa se situar dentro do seu tempo, ou seja, dentro dos debates como se apresentam hoje nessas práticas contemporâneas. Bom, desculpem ter levado tanto tempo a eles, espero que vocês ainda tenham fôlego para a gente conversar um pouco. Obrigado.